É muito bom lembrar, gente, que o Gerson está na seleção brasileira. É evidente que essa negociação que está em curso, né, ela tem que levar em consideração este fato, o fato de que neste momento ele está na seleção brasileira. A informação que eu tenho, Elan, é a seguinte: a negociação ela segue acontecendo, ela praticamente está nas mãos do Gerson, dele tomar essa decisão, dele falar o sim, né? Na última semana, algumas reuniões aconteceram e muito se fala, mas é o pessoal do Gerson que está vazando isso, o pessoal do Flamengo tá vazando aquilo. Existe sim uma guerra de narrativas, isso é fato. Tá? Existe uma guerra de narrativas grande. Aliás, esse tema causou um reboliço enorme dentro do Flamengo e eu vou explicar por quê. Mas a situação é a seguinte: estão esperando o Gerson tomar uma decisão, o Gerson voltar da seleção brasileira. O pai dele, que está à frente das negociações junto dos russos, né? E muito se falou, mas o Zenit não falou nada. O Zenit nomeou dois empresários renomadíssimos aqui no futebol brasileiro. Entre eles, um deles é muito conhecido no mercado brasileiro e toda a negociação está nas mãos desses dois intermediários, desses dois representantes que foram nomeados pelo Zenit para negociar em nome do Zenit no Brasil, o Gerson. Na última sexta-feira, inclusive, o Flamengo foi avisado disso. Houve uma reunião entre esses representantes do Gerson e o Marcão, que é o pai empresário do Gerson. Nesta reunião, o Zenit colocou na mesa as condições, né, o que estava disposto a oferecer ao Gerson, etc. Ouviu uma sinalização positiva do Marcão, que é o pai do Gerson, mas claro, não é o Gerson. Vou repetir aqui que o Flamengo está ciente de tudo isso. Mas não estou sabendo de nada oficialmente. Isso aí é uma versão do Flamengo. A informação que eu tenho é que o Flamengo está ciente de tudo. Inclusive, estava ciente que esta reunião aconteceria na última sexta-feira. E aí, Ilan, houve essa reunião. Eles encaminharam lá um acordo com o Marcão, que é pai e um dos empresários do Gerson, e agora estão esperando o Gerson. Ouviram que o Flamengo não quer negociar o valor da multa. A ideia do Zenit inicialmente era pagar a multa, que caiu de 200 milhões de euros para 25 milhões de euros na última renovação de contrato, nessa renovação de abril. O Zenit chegou a acenar com o Flamengo a possibilidade de parcelar esse valor. O Flamengo disse que não. Tá? E aí o Zenit avisou aos representantes deles, ao staff do Gerson, que está disposto a efetuar a multa rescisória. Se vai ou se não vai efetuar, aí é uma outra história. Só que tem um ponto muito importante. Nesse tipo de operação, Ilan, o que acontece? O Zenit faz o seguinte: não é que o Zenit vai e deposita todo o dinheiro na conta do Flamengo, não, tá? Neste tipo de operação, o Zenit pega o dinheiro, deposita no Gerson, na conta do Gerson, e o Gerson vai lá e efetua a multa, né, junto ao Flamengo. Quem faz essa transferência é o staff do Gerson para a conta do Flamengo, como foi feito no caso do Nicolás de la Cruz. O Flamengo fez a mesma coisa. O Flamengo pegou a multa, depositou na conta do staff do Nicolás de la Cruz, e ele foi lá e pagou a multa contratual junto ao River Plate. Então essa negociação de fazer o pagamento da multa não existe, né? Não é negociação, isso é diretamente com o staff, e aí o staff vai lá e efetua a multa. Ilan. Tá bom, deu pra entender aí. Então, vai cair na conta do Marcão, ou do Gerson, ou lá do staff, de alguém, né? Eu ia falar do empresário do Gerson, mas o empresário do Gerson é o próprio Marcão, né? Geralmente trabalha com outros também. E o Carlos Leite. O Carlos Leite, Carlos Leite também. Vai cair na conta de alguém. Marcão e Carlos Leite. E esse cara vai lá, o Carlos Leite, ou o próprio Marcão, paga diretamente ao Flamengo o dinheiro que se o Gerson falar sim, né? Zenit, fala sim se o Gerson falar sim, se ele concordar, se ele quiser realmente se transferir para o Zenit, né? Existe ali uma questão muito bem encaminhada, a informação que eu tenho, mas ainda precisa da palavra final e assinatura do jogador. Inclusive, Ilan, nessa reunião de sexta-feira, a informação que eu tenho é que eles definiram até o planejamento, tá? Uma vez que o Gerson assina o contrato, ele vai disputar aqui o Super Mundial de Clubes, a Copa do Mundo dos Clubes junto com o Flamengo, volta para o Brasil depois, ganha 10 dias de férias e depois desses 10 dias de férias se reapresentaria ao Zenit. Então até o cronograma tá todo pronto, todo feito. Vamos ver agora ele retornando da seleção
o que ele define aí pro futuro dele. Agora, de uma coisa certa, acho muito difícil tornar qualquer coisa oficial antes da Copa do Mundo dos Clubes. Então, eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Aí você falou, isso se ele quiser, se ele realmente concordar aí. Primeira, são duas perguntas aqui. Primeira é a seguinte, há sinais, há indícios de que o Gerson agora está em dúvida, porque parecia não haver nenhuma dúvida até 3, 4 dias atrás, né? Só se falava, é ele que é aí, o staff dele que está fechando, o Marcão já fechou. Ouvi notícias desse tipo aí, várias, né? De várias fontes. E agora parece que ninguém tem tanta certeza assim. Não sei se tem a ver com a conversa do Ancelotti com ele, ou com o fato de ele não ser titular hoje, se isso vai dar uma balançada nele. E a segunda é exatamente sobre o Mundial. Não acredito. Você não acredita? Acredito que não. Você acredita o quê? Que o Ancelotti não tem nada a ver. A informação que eu tenho, que eu sempre trouxe, era de que faltava a palavra final do Gerson. Em nenhum momento, inclusive eu trouxe aqui, o Gerson já aceitou, já tá tudo certo. Todo momento eu trouxe aqui, o Gerson, houve um acordo total já entre o Zenit e o staff do Gerson, mas precisa de um ok do Gerson. Mas você acha que faria um acordo, mas fariam esse acordo sem ele dar o aval para fazer o acordo? Sem dúvida nenhuma, ele tá por dentro de tudo. Não, Elan, sem dúvida nenhuma ele tá por dentro de tudo, né? Ele deixou a cargo do pai dele, obviamente, participando e negociando tudo, fechando tudo, mas o pai do Gerson é uma pessoa e o Gerson é outra pessoa. Apesar de eu escutar muita gente falando, mas o Gerson deixa o pai dele fazer isso. É óbvio, né? O pai dele tá ali representando os interesses dele. É claro que tem a anuência dele e etc. Mas acordo fechado, Ilan, é só quando o papel tá assinado. Se não assinou o papel, tudo pode acontecer. Existe uma negociação muito bem encaminhada, mas ainda não está assinada. A informação que eu sempre tive, que precisava de uma palavra final do Gerson. É a seguinte, eu vou assinar e acabou, entendeu? E eu não acredito que isso aconteça antes da Copa do Mundo dos Clubes. Eu não acredito que isso aconteça antes da Copa do Mundo dos Clubes. Descarta, acho que ele vai para a Copa do Mundo dos Clubes. Você descarta ele ficar fora da Copa do Mundo de Clubes. Você descarta que, por exemplo, o Felipe Luiz, ou que o Boto, ou que alguém no Flamengo fale o seguinte, esse cara tá com a cabeça longe, já tá vendido, e é melhor ele nem ir. Você descarta essa hipótese dele ficar fora da Copa do Mundo? Por parte do Flamengo, eu não tenho essa informação de que o Flamengo vai tirá-lo da Copa do Mundo dos Clubes, etc. Não tenho nenhuma informação a respeito disso. O Papa disse que a informação que ele tem interna é que ele vai ficar normalmente, não vai ter nenhuma punição pra ele. Exatamente. Mas isso não seria punição. Na minha opinião, seria o seguinte, bonitão, tá resolvido? Não tem como punir, né? Já entra de férias, pode viajar, porque a gente quer alguém que ainda vai ficar aqui. Seja focado. Existe um ponto aí, né, Elan? Existe um ponto que é importante destacar também, é que o Flamengo está interessado nessa negociação. Nessa venda, não vou nem falar negociação porque é venda, porque o Flamengo sempre soube do interesse do Zenit. Na última janela a gente trouxe tudo o que aconteceu ali, da procura do Zenit, das conversas com o Flamengo, etc. E aí o Flamengo assina a renovação e as partes decidem diminuir a multa justamente para um valor próximo daquilo que o Zenit estava disposto a pagar. Então, assim, a partir desse momento, o Flamengo sabe que o Zenit voltaria. A gente trouxe isso aqui no Placar Aberto, que o Zenit prometeu voltar pelo Gerson na próxima janela de transferências. Então isso era ciência de todo mundo. E a partir do momento que o Flamengo negocia essa cláusula e abaixa essa multa, o Flamengo entende que vender o Gerson por esse valor, e com o pagamento da multa, ele é um valor que entra à vista, tá? Um valor que entra diretamente nos cofres do Flamengo, à vista. O Flamengo entende que é muito boa a venda. Claro, perde um jogador importante, mas tem fôlego para ir ao mercado e repor. A reposição vai ser boa, vai ser ruim. Isso aí já é outra conversa. Mas fato é que o Flamengo entende que se o Gerson falar, beleza, tô dentro, vou embora agora, o Flamengo entende que é uma boa negociação, sim, vender o Gerson ou perder o Gerson por 25 milhões de euros à vista. O Flamengo facilitou de maneira proposital, né? É isso. O Flamengo, quando se sentou para negociar com o Gerson a renovação, fez uma redução da multa exatamente para, beleza, a gente vai fazer a renovação, a gente já sabe que talvez tenha interesse na saída, a gente sabe que tem clube interessado, o valor a ser pago é esse. Pode ser, fechou, eu acho que é isso. O Flamengo sabia, a gente está talvez colocando muito na conta do Gerson, mas é um negócio que para o Flamengo é interessante, se não fosse, não assinava o contrato. Ninguém obrigou o Flamengo a reduzir a multa do Gerson, foi uma negociação de dois lados.
Então, assim, eu acho que realmente ele esse tinha é o contrato ponto. até dezembro de 2027. Ele tinha contrato até O grande dezembro ponto acho de que seja o 2027. momento, né? Acho que o Flamengo talvez não esperasse o vazamento de uma negociação antes da Copa do Mundo de Clubes. Talvez até pro Gerson também não esperava que vazasse agora para não pegar mal, para ele talvez disputar a Copa do Mundo de Clubes e depois disso também finalizar realmente a negociação. Eu acho que talvez o momento seja o pior, porque não é crime nenhum você sair de nenhum clube, não é crime você ser negociado, não é crime tentar comprar jogador, não é crime vender jogador. Eu acho que é muito mais o momento, talvez, ali de... Porque assim, o Flamengo, quando ele renova o contrato, dá um aumento salarial e reduz a multa, ele está indo na linha contrária ao que sempre se faz. Porque normalmente quando você renova o contrato de alguém e aumenta o salário, você aumenta a multa. Né? Você faz exatamente para não vender o jogador. E fez o inverso. Então, assim, acho que tinha um acordo ainda que fosse um acordo de cavalheiros entre Flamengo e Gerson, para que, beleza, esse aqui é o valor que interessa pra gente, se alguém chegar e pagar, tá tudo certo. Então, acho que é algo que talvez tenha vazado só cedo demais e acabou pegando mal pro Gerson, principalmente. O Pitcho, Gerson jogar o Mundial nesse clima, vamos imaginar que isso esteja de fato solidamente acontecendo e que ele, me parece ser esse o caso, ele quer ir, mas ele quer jogar o Mundial, né, pelo Flamengo. E não quer sair mal, né, se é que isso é possível ainda. Você vê um Gerson inteiro emocionalmente, psicologicamente no Mundial? Espero isso dele por ele ser um profissional, né? Que tá fazendo um negócio, tá querendo receber mais e ele tem total direito disso. Respondendo a tua pergunta que você fez ali para a Raíza sobre a decisão do Gerson, ele deu uma entrevista para Romário TV, de cara com cara, né? O Romário foi, acho que até o CT do Flamengo, entrevistou o Danilo, que até o Danilo falou sobre seleção e tudo mais, que saiu, a galera repercutiu muito isso. Um perigo. Exato. Ser entrevistado pelo Romário é um perigo. Exatamente. E ele entrevistou, se não me engano, o Arrascaeta e o Gerson. E aí ele pergunta sobre um sonho, algo assim, em relação ao Gerson, e ele fala uma Copa do Mundo. E o Gerson conversa com o Ancelotti sobre a possibilidade dele continuar na seleção, faltando um ano para a Copa, estando na Rússia. Cara, isso tá pesando. É claro que ele vai receber muito mais dinheiro, o staff dele a gente sabe que gosta muito disso e tá tudo certo, as pessoas gostarem de dinheiro. Mas tudo olha mais. só, Pitcho, o Ancelotti não fechou as portas, né? Não, o sim, Ancelotti Raíza. deixou claro que vai continuar acompanhando ele. E outra, eu acho um erro, tá? Eu vou repetir aqui. No momento que a seleção brasileira vive, você ignorar jogador, seja onde esteja jogando na Rússia, na Arábia Saudita, jogadores como o Luiz Henrique, que quando foi acionado pelo Dorival Júnior na seleção, ele resolveu pro Dorival, ele salvou o Dorival ali umas 2, 3 vezes pelo menos, né? Você tem opções ali no Al Hilal. No ataque, a seleção brasileira não tem jogador no ataque, atacante. Você tem o Marcos Leonardo arrebentando lá com a camisa do Al Hilal e você vai ignorar, você não vai convocar. Eu acho um erro da seleção brasileira hoje ignorar qualquer que seja o mercado. Ah, mas é um mercado escondido. A seleção brasileira tem uma equipe, tem scout, tem tudo ali para acompanhar. Tudo bem, a questão de calendário pode pesar, que foi o que o Ancelotti falou a respeito do calendário, que isso é sempre observado, né? O número de jogos, etc. Mas essas ligas têm o número de jogos considerado ali dentro do ideal também para você não estourar também tantos jogadores como a Liga Brasileira, que são 70, 80 jogos. Então, assim, com todo o respeito, eu acho um erro da seleção brasileira, ou de quem quer que seja, neste momento da seleção brasileira, ignorar jogadores só porque estão lá no futebol da Arábia Saudita, ou estão no futebol... Acho que é mais por parâmetro, né, não, Raíza? Eu vejo isso... Neves, não, né? O Cristiano é acima da média, mas tem outros jogadores que são convocados. O Flamengo tá querendo contratar o Carrascal, que tá lá na Liga da Rússia há um tempão. Ô, Rai, concordo com você, tá? Em relação a isso. Pra mim, a seleção tem que ter quem tá jogando mais. Só que aí é muito o nosso sentimento. Na prática, os últimos jogadores que foram convocados para a seleção brasileira foram o Malcom e o Robert Renan pelo Ramon Menezes ainda. Então, assim, na prática, independente do que a gente entende, impacto, né? Cara, na prática, não tá sendo convocado. Então, assim, o Gerson sabe disso. Eu acho que com o Ancelotti isso pode mudar. Pode